Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Coisa boa, gente, 100%, que festa maravilhosa a gente deve fazer hoje, graças à sua fidelidade, graças à sua contribuição, nosso Deus lhe pague de todo o coração. A gente está em festa porque ontem foi o dia do consagrado. Todos nós, membros da comunidade Canção Nova, renovamos o nosso compromisso aqui com Deus para dedicar a nossa vida à evangelização. Então, nós queremos agradecer você, família Canção Nova, que se une a nós nesse projeto de evangelização, né? Nós demos a nossa vida e você também está conosco, né? Porque acredita, né, que essa vida sem Deus não é nada e também evangelizar faz parte da nossa missão. Então, obrigada a você pela sua fidelidade, nosso Deus lhe pague. Nós estamos muito felizes por renovar o nosso compromisso com Deus. Hoje é dia de São Brás, a gente vai falar sobre esse santo. Eu mesma recebi uma graça especial logo quando entrei na comunidade, no ano de 99. Eu tinha um problema gravíssimo na garganta, né? Até achei que ia me impedir de ficar na comunidade. Eu tinha problemas muito graves. E eu pedi a bênção de São Brás e nunca mais eu voltei a ter esse problema. Eu tinha faringites terríveis, eu tinha que ser socorrida até. Então eu tenho certeza que foi uma graça de São Brás. Então você que tem algum problema na garganta, peça que hoje é dia de pedir essa graça. Muitas pessoas com problemas na tireoide, muita gente com câncer na tireoide, pessoas com muitos problemas, nós que trabalhamos com comunicação, né? Hoje mesmo eu pedi novamente, né? Eu já fiquei rouca aqui, então peça mesmo esta graça, esse santo que é protetor da garganta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a vida dele ainda nesse programa. E como nós falamos na sexta-feira, você pode enviar no @manhãviva a sua experiência, porque nós já voltamos às aulas, né? Nossos filhos, né? E a gente volta junto com eles, não é verdade? Porque o ritmo na casa muda completamente. E a gente vai falar sobre adaptação escolar. Como que você está vivendo desde o bebezinho até as crianças maiores. E no segundo bloco, o André Rezende vai estar conosco e eu já quero chamar a psicóloga Amanda Borges. Por favor, Amanda, mais uma vez no nosso programa aqui em 2020. Bem-vinda, querida. Obrigada. Ela é psicóloga do nosso Instituto Canção Nova. Que bom, Amanda. É um prazer estar aqui de novo, viu? Coisa boa. Como a gente falou, né, tem várias etapas de idade, né, várias situações de adaptação. Mas vamos começar lá dos pequenininhos, dos bebezinhos? Vamos. Eu acho que é a hora que dá mais angústia nos pais, né, gente? É verdade. Então, esse processo de adaptação do berçário, no início é muito importante que os pais estejam dentro da escola, que conheçam a escola que vai colocar o filho, que tenham contato com a professora. Hoje, muitas escolas, antes de iniciar o processo de adaptação da criança, tem um momento com os pais, de entrevista, de perguntar como é a rotina dessa criança em casa, como acalmar essa criança em uma situação de crise, de choro intenso, qual é a atitude dos pais. Então, é uma pré-entrevista, né? Uma entrevista inicial que eles fazem com os pais, com a professora, com a direção e coordenação, para conhecer até mesmo a história de vida dessa criança. Porque muitas vezes a gente está dentro do ambiente escolar e a gente não sabe a realidade daquela criança. Então, você conhecendo, é muito mais fácil de você saber como lidar com determinadas situações ali. E essa volta às aulas, como eu falei, já começou esse ritmo, né? Desde os pequenininhos até os maiores. E a gente preparou uma reportagem para falar desse novo ritmo de início de ano que todo mundo está vivendo, que tem filho, né? E quem é a repórter é a Fernanda Ribeiro. Vamos ver? As férias de janeiro são coloridas. Tem pé na areia, escalada, balanço tranquilo e um giro com mais emoção. Mas a alegria desse tempo logo dá lugar a outro tipo de diversão, a volta às aulas. Nessa casa, o material já começou a ser organizado. A Amanda e o Matheus acompanham todo o processo na companhia da mãe, que, aliás, tem outros tipos de preparação. Dormirem mais cedo, acordarem mais cedo. E a gente sempre incentiva, não, para vocês acordarem cedo e aproveitarem para brincar, vai ser muito divertido. Então, a gente tem feito isso uns 15 dias antes das voltas às aulas. As crianças também participam como podem.
Tem até um teste da mochila para conferir o peso. Eu ando primeiro a mochila para ver se testar se não tá pesada. Ah, e tá pesado? Tá. E com isso o retorno às aulas vem sendo bem aguardado. Quer que comece as aulas logo? Sim. Por quê? O que você quer fazer lá? Brincar, divertir, escrever. A psicóloga admite que o preparo é fundamental. Explica que a dinâmica é diferente em cada caso e tudo pode ser desenvolvido a partir do diálogo. Conversar com essa criança dias antes sobre essa volta, não pode ser nunca um susto para ela. Se é um colégio novo, um colégio que a criança não conhece, é importante que ela tenha participado da escolha desse colégio. É importante ela estar minimamente preparada para esses novos horários que vão ser implantados na rotina dela. A adaptação correta pode contribuir para a melhoria do desempenho escolar. A aprendizagem ela acontece quando a criança ela está feliz, quando ela está bem. Então é preciso esse cuidado de todos os outros aspectos para que a aprendizagem ocorra. Organizar tudo antes não foi suficiente. A mãe do Matheus e da Amanda decidiu deixar os filhos um pouco mais preparados para o ensino. E assim, no finzinho das férias, as crianças aproveitam para treinar a leitura e a escrita. A educação também se passa pela casa, então essa oportunidade que eu tenho de acompanhá-los, né, durante as férias e depois no tempo de período escolar, vai garantir que eles aprendam com mais facilidade e menos peso. Entre uma atividade e outra, a família aprende mais uma lição: o quanto um tempo juntos pode ser precioso. Essa adaptação, né, é importante antes de voltar às aulas. Essas são as crianças maiores, a gente estava falando das crianças menores, né? Isso. A importância, porque é um momento muito delicado, né? Os bebezinhos berçários, né? Você estava falando Sim. da importância de se conhecer esse local, né? Porque a gente tem, né, em mente, muitas vezes, que a criança, por ser muito pequena, ela consegue se adaptar a qualquer ambiente, que, né, com os nossos esforços, ela vai ficar ali onde a gente quer. Só que o bebê, ele sente muito. Então, a insegurança dele e a insegurança dos pais é transmitida através do choro, de não querer ficar no ambiente, o que é normal. Então, a gente costuma dizer que o tempo ideal para se fazer essa adaptação e se colocar uma criança no berçário é de entre 6 a 9 meses, porque o tempo de memorização dela, nesse período, é mais lento, então ela não vai conseguir ter em mente ali as pessoas que estão à volta dela, então a adaptação vai ser mais fácil. A partir dos 9 meses, eles retêm mais informação, retêm mais a memória, então ele vai guardar as figuras que estão ali e como vai ser um novo, consequentemente pode aparecer um choro maior. É claro que a gente fala isso de uma maneira geral. Existem as situações específicas que vêm de cada criança, né? Existe aquela criança que já chora mais, que já transmite mais o que sentem. Existe aqueles bebês que ficam mais quietos, então é preciso observar diante das atitudes dele, o que ele está sentindo, o que ele está passando. Então, é uma questão assim, de referência, de olhar mesmo para aquele bebê como um indivíduo, como um humano que está transmitindo algo para nós, e estarmos atentos aos detalhes. É importante a postura dos pais na hora, né? Muito. Lembrando que você pode mandar a sua participação no @manhãoviva, tanto para a Amanda, que está falando de adaptação escolar, você pode tirar suas dúvidas, você não sei qual é a faixa etária aí do seu filho, e também no segundo bloco para o André Rezende, né? Ele que é o nosso naturopata, né, especial, você pode tirar todas as suas dúvidas. Olha, toda vez quando ele participa aqui, chove de participação. Então já manda agora, porque fica mais fácil para ele responder, tá certo? Você falou uma coisa antes da gente entrar no ar, que eu achei muito importante. O bebezinho, quando ele fica no berçário, é importante ele ficar sentado. Por quê? Isso. Normalmente também o que acontece, por ser um bebê, a gente entende que ele passa mais tempo deitado.
porém ele está num ambiente novo. Então, a situação, quando nós estamos deitados, o que a gente consegue ter como referência é o teto. Então, é um novo para ele. Você colocando ele sentado, ele vai ter mais referência do ambiente, ele vai ver as cores, ele vai conseguir reconhecer a face das pessoas. É claro que tudo isso dentro de um processo. Mas esse processo de deixar um tempo sentado ajuda ele a ter como referência o ambiente, a se localizar ali onde ele está. Então, é importante os pais, como eles não vão estar, perguntar se o berçário está deixando o seu filho mais sentado. Isso. Do que deitado, porque vai ficar olhando só para o teto e aí não tem referência. Essa referência. É um detalhe super importante, Amanda, eu achei. Que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Outra coisa é importante levar objetos de casa para esse berçário? Sim, é importante levar os objetos por uma questão de higiene e também para ajudar na adaptação. Ele tendo um objeto que é dele, né, o bebê ele desenvolve muito essa parte sensorial. Então, até a temperatura da água nessa entrevista inicial é importante os pais falarem. A toalha, de repente, a toalha que está em casa não é a mesma que os pais levam para o berçário, isso pode atrapalhar, porque eles são muito no sensorial, né? Muitos ainda vão estar na fase oral, então eles têm essa sensação de que tem algo diferente. Então, o que os pais puderem usar de objetos de casa, né, que já tem uma referência para o bebê, para o berçário, vai ajudar bastante nesse processo de adaptação. Por eles sentirem, até pelo cheiro, né? Então, pode auxiliar essa adaptação, porque vai ter uma referência de casa. E é importante também falar nesse período de adaptação, Renata, sobre o tempo, né? Existem escolas que deixam os pais entrarem e estarem junto nesse processo de adaptação, né? De ficar ali na primeira semana, porém existem aquelas escolas que fazem um período diferente, um tempo menor, e os pais não podem estar nesse processo de adaptação na escola. Então, isso gera um sofrimento também para os pais. Por isso que é importante reconhecer essa escola, conversar, saber antes de estar colocando o filho ali. Ainda mais por ser berçário, é o primeiro ingresso na escola. Independente das regras desse lugar, esse tempo reduzido e aumentando aos poucos é fundamental, né, Amanda? Sim. Justamente por conta do que a gente estava falando, da referência, de conhecer o ambiente. E aos poucos, E aos poucos. A maioria das escolas hoje já fazem essa adaptação com um horário reduzido nas semanas iniciais, né? Mas existem aquelas escolas que preferem o tempo normal, não é uma regra, mas é uma dica que nós damos para que esse processo seja mais natural para a criança. O que passa do normal? Qual seria a reação do bebê ali, daquela criança de primeira viagem, a primeira vez que está indo para o berçário, que a mãe precisa começar a entender que não é mais da adaptação, que já passou daquele período de adaptação e ela pode começar a ficar assim, preocupada, a ficar mais atenta? A gente tem que entender que nesse processo de adaptação o choro é algo natural. Porém, quando esse choro se torna excessivo e constante, isso quer dizer que a criança está se sentindo insegura, na maioria das vezes. Então, é importante estar atento aos detalhes, no que esse bebê está mostrando, tanto para as professoras, né, para o corpo docente, quanto para essa mãe, porque quem conhece mais o bebê do que a mãe? Por isso, né, eu retomo a questão da entrevista, é muito importante, porque ali a professora vai saber o que está dentro do normal, o que é normal para esse período de adaptação, que é um novo, é um desconhecido, e o que está excedendo esse processo. E aí, quando está excedendo, é importante os pais reverem a decisão da escola, porque às vezes o problema não está na escola, mas está no bebê, no que o bebê quer, no que ele vai demonstrar nessa adaptação, em como é trabalhado em casa. Às vezes é trabalhado muito diferente na escola. Então, esse processo de reconhecer e dos pais se sentirem seguros. E é um processo da mãe também, do pai, né? Sim. Eu já ouvi em berçário dizendo assim, nossa, a mãe, eu tenho que cuidar da mãe, porque o bebê tá bem. É isso mesmo. Isso acontece? Acontece muito, né? Porque os pais são referência.
A mãe e o pai são referência. Então, se os pais não se sentirem seguros com essa escola, não passarem essa segurança para a criança, ela vai transmitir. E o bebê conversa com a gente através do choro, né? Então, tá mostrando ali que algo não está certo. O bebê absorve, né? Isso. O sofrimento da mãe. É uma adaptação também para os pais. A mãe precisa também passar essa segurança e tudo. Foi muito engraçado nesse dia, né? A pessoa, a profissional do berçário falou, o bebê tá super bem, mas a mãe que tá dizendo que o bebê não tá bem, mas na verdade é ela. Tá porque bem. Existe um medo, né? Uma angústia de deixar. E o que acontece também, às vezes o bebê, a gente tá falando aqui do choro, né? De não querer ficar. Mas existe aquele bebê que pode ficar tranquilo. E aí a mãe vai falar, nossa, poxa... não tá sentindo a minha falta. Exatamente. Ficou bem, não tá sentindo a minha falta. Então, por isso também existe um trabalho a ser feito com os pais também. Né? Pois é. Agora vamos falar das crianças maiores. Vamos. Né, que também elas já passaram dessa fase, né, da primeira separação, porém elas ficam um tempo de férias, principalmente agora, no final do ano, que as férias em boa parte do Brasil são maiores. Né? E aí essa volta, né? Eles podem sentir um impacto, né? Como fazer esse processo de volta? É uma turma nova, né? Sim. Avança, às vezes tem uma mudança de turma, né? Isso no caso de continuar na mesma escola. Como fazer esse processo dessa volta às aulas? Como foi mostrado no VT, né? Das crianças se preparando para esse período de volta às aulas, é importante você anteceder a rotina, conversar com a criança sobre a função da escola, né? O porquê que ele está indo para a escola, o porquê que é importante ele trocar de professora, porque acontece em muitas escolas com o avanço das turmas, ir trocando a professora, ou então, né, colocando mais professoras no quadro de disciplinas. Então, conversar, explicar para essa criança mais ou menos como vai ser esse processo, que é algo novo. De repente, pode haver troca de períodos. Então, se a criança estudava à tarde e agora está estudando de manhã, já começar com ela a acordar um pouco mais cedo, explicar para ela o porquê da mudança de período. Porque o que acontece, muitas vezes a criança chega, por mais que seja a mesma escola, acaba sendo diferente. E os pais não se atentam a esse retrocesso, né? Retroceder com a criança, conversar com a criança, o que vai se passar, quais são as novas disciplinas que de repente ela vai ter, se já tem contato com algum professor, tê-lo como referência ali no meio escolar. É bom sempre conversar. Você falava uma coisa importante, a gente está no fim do primeiro bloco já. Mas você falava uma coisa muito importante antes da gente entrar no ar, né? Os pais não colocarem essa importância da escola como um peso. Isso mesmo. O que acontece? Muitas vezes, quando há essa regressão da criança, de querer não voltar, de chorar, o que é natural, porque a gente sabe que na escola tem as cobranças, existe uma rotina diferente, muito diferente das férias, que a criança fica livre. Então, ela tem o período de tarefa, tem o período, né, de estar com o novo, de reconhecer o que gera um sentimento na criança, talvez até de se frustrar, o que é natural. Mas é importante os pais estarem acompanhando esse período e não colocarem o peso na criança, voltando, por exemplo, você não vai ser ninguém, a escola é importante porque se você estudar você não vai ser ninguém na vida. Enfim, esse tipo de fala não ajudam nada, que não vai ajudar, que não vai ser eficaz para a criança, porque muitas vezes ela não tem nem noção da dimensão do futuro, do que é uma faculdade, do que os estudos vão gerar. Nos ajuda, uma frase aí para motivar uma criança. Eu acho assim, que não existe uma frase pronta, que a gente tem que pensar muito na realidade dessa criança, no que ela viveu nas férias, né, nesse processo que ela vai viver na escola, e os pais conhecem essa criança e muitas vezes até sabem onde está ali o medo, a angústia, então trabalhar esse novo com a criança, sabe? Até inserir historinhas por meio de vídeo, porque a gente vai chegar ali no conteúdo da criança. Então, acho que, Renato, que resumir em uma frase seria muito
amplo, mas trabalhar assim, esse novo, a importância de estar na escola, mas não levar a tão longe, a chegar numa universidade. Mas vamos ali chegar até o meio do ano? Como que vai ser até o meio do ano? Como que vai ser a tarefa de hoje? Né? Não olhar exatamente. o filho já como um universitário. Isso mesmo. Vanessa Soares, meu filho foi para a escolinha semana passada. No primeiro dia chorou muito e não quer voltar mais. Como fazer essa adaptação na escola de forma mais tranquila? Neste caso, como ela disse, né, ele já foi, ele já conheceu. Então a gente não sabe como foi a adaptação, como foi esse processo dela. Talvez ela fazer um passeio com ele na escola, junto aos pais, né? Ela ir com ele, junto com o pai, conhecer a professora, estar ali naquele ambiente antes de voltar com ele na escola. Fazer um processo com ele em casa, de conhecer a escola, de talvez fazer um desenho com o que ele espera dessa escola para ver se bate com a realidade escolar daquele ambiente que ela escolheu para o filho dela. Acho que por esse caminho a gente pode trilhar, né, talvez um choro menos intenso ou essa adaptação mais tranquila. É importante ressaltar que esse processo de adaptação tem que se começar antes do ingresso à escola, que no caso que a Vanessa citou, ele já foi na escola e já teve esse momento na escola. Então eu não sei como foi esse período que antecedeu esse processo, mas a gente pode trabalhar com aquilo que a gente tem e inserir ele nesse ambiente cada vez mais saudável. Explicar para ele, ela conversar com ele novamente, tentar não forçar nesse começo, mas também não deixar tão livre, né? O equilíbrio ali entre as situações. Tem mais participação, a Nayara fala assim: hoje é meu primeiro dia de aula do meu filho e ele está agora na escola. Ele vai completar 4 anos nesse mês e é a primeira vez que ele vai à escola. Nunca coloquei ele na creche. Não colocar meu bebê na creche exigiu de mim renúncias. Foi preciso mudar de cidade, ganhar menos, mas hoje ele ingressa na escola em idade escolar. Estou colhendo bons frutos. Ele está muito seguro, muito feliz com a escola e pela idade e todo o preparo que tivemos para o início das aulas, ele entende perfeitamente que logo, logo ele estará chegando em casa e que eu estarei esperando. Valeu a pena manobrar mais tempo com o meu bebê. Que coisa linda, Nayara. Lindo mesmo. Lindo, né? Foi uma renúncia, mas uma escolha diante da realidade dela, né? Ela podia estar com ele e hoje ela vê os frutos de poder estar também. Que coisa linda. Parabéns, Nayara, né? Pela renúncia. Hoje ela está colhendo frutos. E o pequeno dela está hoje no seu primeiro dia de aula, coisa boa. Como será que está o coração da mãe, né? Agora é. Amanda, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Deus abençoe você no seu trabalho. E, gente, pode mandar sua participação, porque ele já está aqui. André Rezende, suas receitas naturais. Ele vai nos ensinar a fazer um bolo sem glúten e sem açúcar. E também, é claro, aquelas receitas naturais para a saúde que ele sempre faz aqui. E eu quero lembrar você que não é sócio evangelizador ainda, é muito fácil. Acesse clube.cançãonova.com e vem se juntar a nós. E você em casa, mande sua participação e faça suas perguntas para o André Rezende, porque o intervalo é bem rapidinho. Espera por nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.